paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças ao bom Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede. Desejo a você, amado e dileto irmão em Cristo, que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Quero falar aqui, irmão, sobre o apóstolo Judas. O Judas Iscariotes, já ouviu falar? Creio que sim. Judas Iscariotes, irmãos, era um dos 12 discípulos apóstolos escolhidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para acompanhá-lo. Vejamos aqui, irmãos, no Novo Testamento, em Lucas capítulo 22, versículo 3, que diz assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Amém? Até aqui só. Lucas 22, versículo 3. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, é como eu estava falando aqui com meu filho, né? É fácil julgar as pessoas. No caso, é fácil julgar Judas como sendo vilão. Mas eu fico impressionado com o fato de que, de várias formas, Judas Iscariotes é exatamente como eu. Vou dar eu aqui como exemplo. Judas era um seguidor de Jesus. Judas Iscariotes era um pregador do Evangelho. Não há como negar isso. Mas o problema de Judas Iscariotes é que ele tinha uma mente dividida. Talvez não diferente de nós nos dias de hoje. Pode ser, né? Só que no final, ele abandonou a fé que antes professava. Não diferente de muitas situações que acontecem também. E aqui, irmãos, vou apresentar 4 coisas que facilmente passam e passariam despercebidos na história de Judas Iscariotes. Aspectos que creio que você nunca tinha reparado. E levando em consideração aqui o que eu disse, irmão, anteriormente, de que nós muitas vezes olhamos para a tragédia dos outros, mas não olhamos para nós mesmos. Nós gostamos de olhar para o defeito dos outros. Davi, todos falam de Davi. Pedro, muitas vezes nós falamos de Pedro, mas não olhamos para nós muitas vezes. Judas, ele era um apóstolo comprometido. Judas Iscariotes teve comprometimento com o Senhor Jesus. E não havia nele nenhuma razão para pensar além do que ele era. Que era sincero. Ele era sincero na sua fé. E da mesma forma que aconteceu com os outros discípulos, aconteceu com Judas também. Ele foi escolhido. Judas Iscariotes, quando foi chamado, ele deixou tudo para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, irmãos? Judas estava ativamente envolvido com o ministério. E Judas recebeu também, e foi dado a ele os dons espirituais que foram dados aos outros discípulos. Lucas aqui nos conta que Jesus, nosso Senhor, chamou os 12. E junto desses 12, incluía Judas Iscariotes, um escolhido do Senhor. E continua dizendo o Evangelho que o Senhor lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças, e enviou a pregar o Evangelho de Deus e a curar os enfermos, que está em Lucas capítulo 9, versículos 1 e versículo 2. Judas Iscariotes, irmãos, era um pregador do Evangelho. Ele era um pregador do Evangelho também. Por quê? Porque ele também tinha recebido o dom de curar. Ele exerceu a autoridade sobre os demônios. Louvado seja Deus. Judas Iscariotes, ele tinha um envolvimento ativo no ministério. E é algo bom e maravilhoso. Mas, em si mesmo, não é garantia de vida ou saúde espiritual. Fazer a obra não garante, irmãos. A oportunidade foi dada a ele. Judas Iscariotes, ele andou com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos.
Judas viu de perto e pessoalmente a maior vida vivida nessa terra, que foi do Senhor. Você não pode ter exemplo de fé melhor do que acompanhar o Senhor Jesus Cristo na vida que ele teve aqui na terra. E Judas Iscariotes teve essa experiência com o nosso Salvador. Ele testemunhou os milagres diretamente, pessoalmente. Imagina que coisa maravilhosa. Quando o Senhor Jesus ali alimentou aqueles 5.000, Judas estava lá. Ele tomou o pão e distribuiu junto com os outros discípulos. Judas estava lá também. Quando o Senhor Jesus Cristo acalmou a tempestade, Judas estava lá também. Você consegue, irmão, entender? Você consegue reparar? Ele estava lá quando Judas ressuscitou a Lázaro dentre os mortos. Você não pode ter evidência melhor para a fé do que Judas teve. Judas teve muitos motivos e razões para ter uma fé sobrenatural no Senhor. Judas, ele ouviu todos os ensinamentos do Senhor também. Você imagina, irmãos, a fé de Judas. Judas ouviu o Sermão no Monte, diretamente de Mateus capítulo 5. Então ele sabia que existe um caminho estrito que leva à vida, e um caminho largo, uma porta larga que leva para a perdição. Ele ouviu os avisos de Jesus, os avisos que o Senhor deu aos fariseus. Então ele sabia que existe um inferno, e tinha um inferno a evitar e um céu a ganhar. Ele sabia de tudo isso. Ele ouviu a parábola do filho pródigo. Então ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que se desperdiçaram em muitos pecados. Louvado seja Deus. Com os propósitos, irmãos, e com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara. Louvado seja Deus. Com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento de todos. Ele acompanhou de perto. Com os próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos. Eu posso dizer aqui que Judas é o que tinha mais fé dentre os 12. E mesmo assim, este homem ainda traiu o Senhor Jesus. Nós falamos, e está escrito, verdadeiramente está escrito na Bíblia, que ele traiu o Senhor. O coração humano, irmãos, está além do entendimento. Jeremias 17:9. E há algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé que antes ela professava ter. Tem coisas que nós não entendemos e muito provavelmente nós não vamos entender. É difícil entender de como um jovem, criado com pais piedosos, pastores, líderes, contexto de uma vida dentro da igreja, uma vida saudável, ensinado sobre as verdades da Escritura, desde criança, como diz o outro, desde o berço evangélico, fundamentado na fé, na palavra, e depois desistir da fé, desistir de Jesus. É incompreensível para nós. E a história de Judas Iscariotes contém uma lição importante para nós, para os pais, para os líderes, para amigos que lamentam por alguém amado que abandonou a fé. Judas aqui, de certa forma, ele abandonou a fé. Muitos pais se preocupam e até chegam a perguntar: onde foi que eu errei? O que mais eu poderia fazer? Eu me perguntei esses tempos agora, diante de uma perca que nós tivemos. Eu perguntei para mim, será que eu falhei no ensino? Será que nós falhamos no nosso exemplo? A gente procura muitas vezes achar um culpado. Nós deveríamos ter mergulhado nosso filho, amigo, irmão, em um ambiente diferente.
Ou seja, o que mais nós poderíamos ter feito para que o pior não viesse a acontecer? Mas Judas, irmãos, nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, a evidência mais convincente e os melhores ensinamentos, nem só isso, irmãos, nem o melhor ambiente para a incubação da fé, não podem em si mesmos mudar o coração do homem. Porque o que importa é o homem mudar o seu coração. E isso eu não tenho o poder de mudar o coração de ninguém. A escolha Judas Iscariotes fez, as escolhas as pessoas fazem. Satanás fez um ataque implacável à alma de Judas. Assim como fez ele um ataque, continua fazendo a todos aqueles que escolhem andar com Jesus, aqueles que escolhem seguir a Jesus. Satanás está aí atacando. Nós lemos sobre o ataque de Satanás em Judas, que está aqui neste versículo de Lucas capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Você vê, irmãos? Mas por que isso aconteceu? Há alguns motivos. O diabo já estava induzindo Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair o Senhor Jesus, que está lá em João capítulo 13, versículo 2. E Satanás entrou nele, João 13, 27. Então, as claras declarações da Bíblia sobre a atividade de Satanás têm levado alguns a dizer: pobre Judas, ele não teve nenhuma chance contra Satanás. Por quê? Porque Satanás entrou nele. O que poderia Judas fazer a respeito disso? Talvez nada, depois que aconteceu, talvez nada, né, irmãos? Mas essa afirmação desconsidera o fato de que Judas Iscariotes, ele abriu o coração, ele deu legalidade, ele deu brecha, e a palavra de Deus diz: não dê lugar ao diabo. Judas, ele estava roubando a bolsa de dinheiro, o dinheiro ali que foi coletado. E quando ele manteve esse pecado em segredo, Satanás entrou nele. Dificilmente ele confessaria esse pecado. E ainda por cima ele fez um acordo com o chefe dos sacerdotes. E então ele sentou à mesa do nosso Senhor, mesmo com os pecados ali conhecidos por ele, e não confessaria. E Satanás, infelizmente, entrou ainda mais fundo na vida dele, mesmo sentado à mesa juntamente com os outros e com o próprio Senhor. Pecados, irmãos, atenção, pecados não confessados que abrem a porta para o poder de Satanás, que dão legalidade para ele agir em nossas vidas. Satanás não ganha nenhuma base na vida das pessoas que estão andando na luz com Jesus, ou seja, que estão fechados para o agir dele. Satanás, ele só ganha acesso quando a porta está aberta, quando alguém abre a porta. E o que faz abrir a porta? O erro, o pecado, algo escondido. Às vezes nós pensamos de maneira errada, temendo que Satanás vá de alguma forma ter acesso secreto aos filhos de Deus, enquanto duvidamos que o Senhor Jesus possa fazer algo por uma pessoa, a não ser que ela abra a porta, que é o seu coração. Muitos que têm preferido abrir a porta para o diabo do que a porta para Jesus. Mas a Bíblia, irmãos, ensina que nós não devemos abrir a porta para o inimigo. O resultado que ele alcançou, o resultado que Judas alcançou, fez com que ele afundasse na escuridão. Mas a escuridão que ele afundou foi a escuridão que ele escolheu. Quando você se aproxima de Jesus, uma das duas coisas vão acontecer: ou você se tornará completamente dele, ou vai acabar mais afastado dele. Duas coisas podem acontecer: ou tá ou não tá, ou fica ou não fica.
Entre aqueles que mais odeiam a Cristo, alguns já professaram acreditar nele antes. Mas por que odeiam ele? Porque se afastaram completamente. Suas alegações, irmãos, são tão exclusivas e suas exigências são tão persuasivas que no final deveria se entregar completamente a ele, ou, infelizmente, como muitos têm feito, desistir dele completamente. E nesse caso não há meio termo. Apenas aqueles irmãos que nunca o conheceram, que podem permanecer indiferentes a ele, a sua presença. Por quê? Porque não conhecem ainda. Mas para aqueles que já conhecem, para aqueles que já se aproximaram, os únicos resultados são devoção total ou eventual antagonismo. E todo dia, irmãos, acaba um de nós indo em uma direção ou em outra. Eu te pergunto, em qual direção você está seguindo? Se não está com Jesus, está com quem? Não precisa dizer, né? É um tempo em que muitos estão abandonando a fé. E pior que isso, a fé que um dia tinham, o que um dia professaram. E aqui a história de Judas nos alerta a guardar o nosso coração, para não nos afastarmos do Senhor. Cuidado com o coração. A história de Judas, irmãos, também nos equipa para alcançar aqueles que podem estar perto de fugir da fé, de apostatar da fé. Cristo, nosso Senhor, nos chama para termos compaixão, daqueles que duvidam e salvar outros, arrebatando-os do fogo, conforme está lá no livro de Judas, que não é o Judas Iscariotes, que é capítulo 1, versículo 22. E por fim, a história de Judas nos lembra que nada de bom pode vir de desistir de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele, irmãos, é de valor supremo. E segui-lo vale qualquer custo. Mas Judas, eu creio que ele seguiu o propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem. Ele foi chamado, foi escolhido, fez o que eu creio que era para ele fazer, senão não teria acontecido tudo o que aconteceu. Eu creio também, irmãos, eu acredito que Judas, você pode talvez não concordar com o que eu vou dizer, mas eu creio que Judas foi o que teve mais fé. Porque eu creio, irmãos, não está escrito, eu creio. Você pode concordar ou não, mas eu creio que ele acreditou que o Senhor não seria preso, porque ele tinha uma fé grande no Senhor. Ele acreditou que o Senhor não seria morto pelos seus perseguidores. Tamanha era a fé dele, assim eu acredito. Eu acredito que quando foi oferecido aquelas 30 moedas, ele deve ter pensado, o que custa eu aceitar? É uma causa ganha, porque o Senhor não vai perder. Eu acredito em tudo que ele falou. Eu acredito que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque eu vi todos os milagres. Eu andei 3 anos junto com ele. Então os fariseus só vão perder as moedas, porque eu vou ganhar e o Senhor vai continuar vivo. Porque não vai se permitir, ele sendo filho de Deus, não vai se permitir se entregar, nem muito menos ser morto na mão deles. Mas que infelizmente não foi isso que aconteceu. A triste surpresa dele, de Judas. Por quê? Porque o Senhor foi preso e o Senhor Jesus foi morto por eles, e por intermédio de Judas. Por isso eu creio que por conta do remorso terrível dentro dele, ele pega e se entrega à morte por conta própria, porque ele aconteceu aquilo que ele não esperava. Eu tenho praticamente certeza que aconteceu o que ele não esperava que fosse acontecer, que o Senhor seria morto pelos seus opositores e que ele o havia entregado. Ele quis devolver o dinheiro, não ficou com as moedas, se pendurou e se matou. Você vê, irmãos, que coisa terrível. O coração dele enganou ele. Mas eu que não vou ficar julgando, né, irmãos? Porque, felizmente, né, irmãos, muitas coisas acontecem e nós muitas vezes temos o costume de julgar.
Mas eu reparo aqui na Bíblia e vejo que ele foi um escolhido e que ele teve uma tamanha importância na história do Evangelho. Amém? Espero que esta palavra tenha um bom proveito para a tua vida. Reflita, tire as suas conclusões e que não sejamos, né, irmãos, mais um daqueles que apontam o erro dos outros. Há quem diga que Davi foi o maior pecador da Bíblia, mas Davi confessou e ele se arrependeu verdadeiramente, a ponto de Deus o chamar de homem segundo o coração de Deus. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas depois ele negou mais. E nós? Quantas vezes nós temos negado ao Senhor diariamente ou a cada minuto da nossa vida? Cabe a nós refletirmos, cabe a nós chegar a uma conclusão. Cabe a mim abandonar os maus caminhos e se converter para o bom caminho. E, conforme Romanos capítulo 14, acolher os enfermos da fé. Eu, como cristão, fazer o que tem que ser feito e olhar para a minha própria vida e cuidar dela também. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado aí pela companhia, pela credibilidade. E desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no poder que é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.